Agora eu vou passar para você, que é o anfitrião, aí você compartilha e começa. Tá bom. Tudo em paz, né? Tudo em paz. Pode compartilhar. Isso. Gostou do tema aí, Xan? Gostei. A ideia? É um tema excelente para dar um norte para o pessoal que quer laudar ressonância de crânio, né, chefe? Isso. Aí Certeza. o senhor manda aí. Pode começar? Vou começar. Bom dia, pessoal. Eu irei falar sobre um tema fantástico, que é a avaliação sistemática por ressonância magnética do encéfalo. Então, a gente tem que seguir uma sistematização para evitar ao máximo o erro. Primeira sequência, eu começo pela difusão. Posteriormente, eu vou numa sequência anatômica, que é o sagital T1. Depois, irei no axial T2, onde o líquor está branco. O axial flare. Depois, aquela sequência T2 estrela, que é a sequência de suscetibilidade magnética. Tá? E depois o axial pós-contraste. Então, essas são as sequências, o segmento que você tem que fazer. Na difusão, a gente tem que responder. A restrição na difusão, é isso que a gente vai procurar na difusão. Se está restringindo, onde as moléculas de hidrogênio ficam acumuladas. Então, vai brilhar, dá um hipersinal. Essa restrição aqui nessa imagem mostra um insulto isquêmico recente no território da artéria cerebral média direita. Aqui é uma restrição de difusão de um abscesso, tá bom? Então, componente purulento, então brilha, restringe a difusão. Na próxima sequência, o sagital T1, a gente tem que ver se o sulco lateral está paralelo ao tentório, se a sulcação está normal. Posteriormente, a gente vai verificando no sagital T1, a gente vai à procura de um foco, uma área de hipersinal no parênquima, como uma hemorragia subaguda precoce tardia ou uma necrose cortical laminar. Então, é isso que a gente tem que procurar. Posteriormente, a gente vai na linha média, como nessa imagem, e a gente procura ativamente se há trombose dos seios durais. Então, quando a gente fala de vaso, tanto na sequência T1 e T2, o vaso, a gente fala que é flovoide. Ele é hipossinal, ele é preto nas sequências. Quando há trombose, ele perde esse flovoide e fica branco, fica um hipersinal. O corpo caloso está normal, então a gente tem que ver a formação do joelho, o corpo, o istmo, o esplênio e o rosto. Então eu falei na forma a ordem de formação dessas fibras comissurais. Então a gente tem que ver se está bem formado, se ele está espessado, se ele está hipoplásico, se ele não tem o corpo caloso e o giro do símbolo, então seria uma agenesia, certo? Então a gente tem que visualizar isso. Posteriormente, a gente vê se o clivus, a medular óssea do clivus, tem o mesmo ou maior sinal que o tronco, que é o normal. Ele jamais tem que estar abaixo hipossinal em relação ao tronco, senão estaria alterado. E a gente tem que ver se é uma herniação das tonsilas cerebelares, que é o Chiari, entendeu? É isso que a gente vai ter que procurar ativamente. Então, nesse caso, a gente vê que tem uma verticalização do sulco lateral, que a gente viu na aula anterior de sulcos e giros, que o sulco lateral vai dividir o lobo temporal do frontal e parietal. Então, aqui tem uma verticalização, além da verticalização desse sulco, temos giros curtos e sulcos rasos. Então, isso é uma polimicrogiria. Isso é uma síndrome polimicrogírica. Então, é isso que a gente vai ver. Às vezes, tem casos que tem verticalização, mas não tem polimicrogiria. Pode ser comum visto numa história de hipóxia perinatal, neonatal, lembrar de leucomalácia periventricular, tá bom? Depois, a gente tem que ver se tem área de hipersinal no parênquima. Então, a gente vai para a sagital, a gente já veio no sulco circular da ínsula, na transição córtico-subcortical, essas áreas de hipersinal. Trata-se de uma necrose cortical laminar. Então, é um paciente que teve um insulto isquêmico subagudo, tá bom? Nessa área. Então,
depois da área de hipersinal, a gente vai ver se há trombose do seio. Então, nesse caso, a gente vê um hipersinal, uma perda do flovoide do seio sagital superior. Isso é uma trombose do seio sagital superior, certo? Lógico que a gente vai ter que ver nas outras sequências para a gente confirmar. E no pós-contraste teria o que? Uma falha de enchimento, não vai realçar. E o hipersinal fica tanto no T1 como no T2. Como eu disse, o vaso fica preto, fica hipossinal nas sequências T1 e T2, certo? Aqui, a gente não vê corpo caloso, a gente não vê giro do símbolo. Isso aqui é uma agenesia do corpo caloso, certo? Posteriormente, a gente vai onde? No clivus. Olha a medular do clivus. Ele tem baixo sinal em relação ao tronco. Esse paciente masculino era um caso de meta no clivus, era um câncer de próstata. Então, você vê a importância de ver o clivus como tem baixo sinal. Então, isso pode ser encontrado, por exemplo, numa meta de câncer de mama, pode ser encontrado numa osteomielite do clivus. Então, o clivus alterado, ele está baixo sinal em relação ao tronco encefálico, certo? Olha aqui como o clivus, isso está normal. Ou o clivus tem que estar no mesmo sinal ou maior sinal. Então, isso é o clivus habitual. E, posteriormente, a gente tem que ver se tem herniação das tonsilas cerebelares. Ó, aqui é um Chiari 1. Tem uma herniação reduzindo a coluna aqui, o forame magno, certo? Posteriormente, a gente vai na sequência axial T2. A gente tem que responder, há hipersinal na substância branca? Isso que a gente tem que procurar. Posteriormente, a gente tem que verificar os outros locais anatômicos fora do parênquima cerebral, que seria o quê? Os seios paranasais, verificar mastoides, condutos auditivos internos, o ângulo cerebelo-pontino, certo? Órbitas, então tem que ver se tem cristalino, se tem um formato, vou ver as órbitas. Vou ver se tem coleção extraxial, um hematoma subdural, epidural, é excelente no T2. E a gente vai ver o flovoide, mas aí, no sagital T1, a gente viu o sistema venoso. Aqui, a gente vai ver o sistema arterial. Então, temos que ver as artérias vertebrais, artéria basilar e as porções do crânio das artérias carótidas internas, certo? O polígono de Willis, tudo. Então, a gente tem que ver esses flovoides desse sistema arteriovertebral e carotídeo. Então, aqui, é o mesmo paciente, a gente procura hipersinal no parênquima. Olha aqui, a gente vê um hipersinal na ponte e ele poupa a periferia, certo? Aqui na linha, na base, no meio do cérebro, aqui a gente vê a substância cinzenta profunda, os núcleos da base, hipersinal, bilateral, ó, núcleo estriado, núcleo lenticular e os tálamos. Então, esse caso é um paciente com melinólise pontina e extrapontina, tá? Da desvenose osmótica. Aí a gente vai ver seios paranasais. Olha aqui como a gente vê espessamento do revestimento mucoso, do labirinto etimoidal, dos seios esfenoidais. Então, isso que a gente tem que procurar. Geralmente, na sinusopatia, ele fica como? Ele fica branco, hipersinal no T2 e hipossinal no T1. Quando mudar o sinal, se ele for hipersinal no T1 e hipossinal no T2, isso é comum de uma secreção hiperproteica / desnutrida ou mesmo colonização fúngica, tá bom? Só de curiosidade. As mastoides, a gente tem que ver, ó, que tem uma secreção hidratada nas mastoides. Então, lembrando, nem sempre, lógico que geralmente, secreção hidratada nas mastoides é uma otomastoidopatia. Só que, não esqueçam, em paciente adulto, se você vê uma secreção hidratada nas mastoides, nem sempre é mastoidopatia. É o quê? Seria uma coisa secundária de um tumor da rinofaringe. Então, isso é importante, porque às vezes o tumor da rinofaringe é uma coisa tão discreta, mas ela obstrui as fossetas de Rosenmiller e dá secreção hidratada secundariamente. Tá certo? Outra curiosidade. Vamos lá. A gente vai ter que ver os condutos auditivos internos. Olha como a gente tem que procurar ativamente no axial T2. Aqui tem um chivanoma, certo? Geralmente a lesão é assim. A gente não vai ver aqui que
Por exemplo, nessa sequência a gente vê um chivanoma, tal, mas ele salta os olhos. As lesões não irão geralmente saltar os olhos, a gente vai ter que procurar ativamente. Por isso a importância da sistematização. Aqui as órbitas. Você falou que no axial T2 a gente tem que ver o formato e o cristalino. Mas olha aqui, a gente vendo as órbitas, a gente vê intraconal essa lesão, tá bom? É um hemangioma cavernoso. Então já dava para ver no exame de crânio, tá bom? Depois a gente vê coleção extraxial. Olha aqui a coleção extraxial no axial T2. Tem o mesmo sinal do líquor, ou seja, tem duas possibilidades: um higroma subdural ou um hematoma subdural crônico, tá certo? E aqui, como eu disse, vocês têm que ver o flovoide no T2, flovoide dos vasos. Aqui a gente vê a artéria carótida interna supraclinoide intracavernosa à esquerda, mas à direita a gente não vê. Então, a gente vai ter que relatar isso no laudo e pedir uma angiorressonância, uma angiotomografia. Geralmente, isso significa o quê? Hipofluxo ou estenose, oclusão proximal da artéria, tá certo? Raramente seria uma agenesia. Até hoje eu não peguei, tá bom? Mas geralmente é o quê? Hipofluxo e estenose e oclusão proximal do vaso. Depois, posteriormente, a gente vai na sequência FLAIR, e a gente vai ter que responder a pergunta: há hipersinal no parênquima? Então, a coisa branca, a gente vai atrás do branco, não parênquima. Aí, a próxima, a coleção extraxial. Você já disse no axial, que no axial T2 a gente vê coleção extraxial. No FLAIR também, gente. Eu vi que com a prática, aquele filete, aquela coisa bem discreta de coleção extraxial, a gente vê no FLAIR. É bem discreto. Então, o FLAIR é excelente para ver a coisa branca. Se tiver coisa branca, está alterado. Se tiver hipersinal. Olha, por exemplo, nesse caso de 3 pacientes. Aqui vê focos de gliose, né, na substância branca periventricular, coroas radiadas. Isso aqui é um FASECAS, uma microangiopatia leve, FASECAS 1, aqui seria o FASECAS 2, moderado, e grave, bem mais confluente, mais exacerbado essa gliose por microangiopatia, tá certo? Aqui é um caso no flerolo hipersinal, a alteração está aí, o sinal da seta. Então, compromete os corpos mamilares, substância branca periaquedutal, tálamos e hipotálamos, isso trata-se de uma doença de Wernicke, tá bom? Aqui é um tumor, é um glioma, tá bom? Olha como ele fica, um efeito expansivo, né? Eu achei até interessante, porque eu vi na legenda que era um glioma, mas você vê que não tem tanto efeito expansivo, que não reduz o ventrículo. Lembrar da desmielinização tumefativa, né? Isso na clínica. Lembrem, gente, o melhor amigo do radiologista, quem são? É o exame anterior e um belo pedido médico, tá bom? Quanto mais informações a gente vai atrás, melhor é para a gente fechar o diagnóstico. Aqui no FLAIR, a alteração de hipersinal, aqui na região dos lobos frontais mais à direita, a gente vê uma área de encefalomalácia barra gliose córtico-subcortical. Isso é comum no trauma. Então, sempre num trauma, a gente tem que ver essa sequela, busca ativa nos giros retos, nos giros orbitais, na base frontobasal, nos polos temporais, tá certo? São locais muito comuns de sequela de trauma. Posteriormente, a gente vai na sequência de suscetibilidade magnética. E a gente tem que ir atrás de foco, a coisa preta, foco de hipossinal. Então, a gente tem que responder: há hipossinal no parênquima? Olha aqui eu só coloquei aqui a sequência de suscetibilidade magnética, certo? E aqui é o axial T2 desse paciente. Então, você vê como ele chama a atenção esses focos de hipossinal, a alteração está aí, certo? Mais no hemisfério cerebral direito, mais notável. E no axial T2, a gente vê que é uma lesão expansiva intraaxial heterogênea, com hipossinal na periferia, aspecto em popcorn, que é aspecto em pipoca. Então, isso é uma formação cavernomatosa, o cavernoma, tá certo? E, gente, na suscetibilidade magnética é uma sequência tão artefatual que essa mesma lesão, a gente não pode medir no gradiente eco, porque ela se você coloca uma moeda no axial T2, ele vira uma panela no T2 estrela. Ele fica exacerbado, ele te chama a atenção.
Ó, que eu não vejo essas lesões tão bem no T2 como eu vejo aqui na sequência de suscetibilidade magnética. Aqui era um caso de um paciente com cavernomatose familiar, tá certo? Aqui é uma sequência T2 estrela e a gente vê vários focos de hipossinal no centro do cérebro, então no tálamo, na substância cinzenta profunda, núcleos da base. Aqui a gente vê uma pequena área de encefalomalase barra gliose com depósito de eponciderina. Então, no contexto aqui, é o de um paciente com hipertensão arterial sistêmica de longa data. Então, isso aqui trata-se de uma encefalopatia crônica hipertensiva, tá bom? Encefalopatia hipertensiva crônica. Aqui, a gente, num caso de trauma, a gente tem que procurar esses depósitos de hemociderina. É comum ver no esplênio do corpo caloso, na transição córtico-subcortical, aqui a gente vê na pacmeninge. Isso trata-se de uma lesão, antigamente era chamada lesão axonal difusa, mas às vezes a gente vê que pode ser que tenha 2, 3 focos, então não é difuso. Então, agora a gente chama o quê? Lesão axonal traumática, tá bom? Então, muitas vezes esse caso é uma dissociação clínica imaginológica. Então, a tomografia está normal, mas o paciente está em coma pós-trauma, capotou o carro, ó, a gente tem que procurar ativamente nessa sequência esses focos de depósito de hemociderina, tá bom? Aqui já é uma sequência chamada SWI, então ela é bem mais sensível, tá? E aí a gente vê vários focos de hipossinal aqui mais na periferia, tá bom? Trata-se de isso sugere uma angiopatia amiloide, tá bom, gente? Lembrando, central é uma encefalopatia hipertensiva crônica. Periférico, córtico subcortical, lembrada angiopatia amiloide, tá bom? Lógico que com os dados clínicos fornecidos. Aqui para mostrar o gradiente eco, a T2 estrela, essa sequência. Olha como a tomografia, ó, seu amigo, o exame anterior, a gente vê esses focos de calcificação. Isso aqui sugere FAR, tá bom? Doença de FAR, F-A-H-R. E lembrando, eu mostrei depósito de hemociderina e calcificação, certo? Na sequência que fica preto na sequência de suscetibilidade magnética. Mas não só isso leva ao hipossinal. Pode ser o quê? Gordura, fica preto, gás. Então, por exemplo, isso aqui é um caso de um paciente com bólias de gás na pacmeninge aqui no lóbulos frontais. Isso aqui, então, fica hipossinal na sequência de suscetibilidade magnética, certo? Posteriormente, a gente vai no pós-contraste. A gente vai ter que responder a realce atípico. Isso a gente tem que procurar ativamente. Aqui é uma lesão tumoral, né, expansiva, bem comum, tá? Uma lesão, prognóstico péssimo. Aqui no epicentro, no giro temporal médio, então no lobo temporal, e é uma lesão heterogênea, com realce espesso, com necrose, aqui essa área que não realça, degeneração cística necrósica liquefeita no seu interior. Isso aqui é um GBM, tá bom? Uma lesão glial de alto grau. Num quadro clínico de paralisia facial, a gente tem que ver o nervo facial, ver se tem neurite facial. Então, aqui só essa sequência que mostra que tem um realce, compara com outro lado, um realce na porção fúndica no meatal do nervo facial. Nesse caso, também tinha no labirinto, o gânglio geniculado e timpânico. Então, isso é uma neurite facial na correlação com os dados clínicos, né? Aqui mostrar esse realce, olha, o chivanoma vestibular. Então, a gente tem que procurar ativamente isso aqui. E aqui um tumor muito comum. Quais são? Eu já mostrei chivanoma, o outro meningioma, lesão neoplásica do revestimento meningotelial. Então, a gente vê aqui uma sequência axial T1, aqui a gente vê que a substância cinzenta, o córtex, ele tem o mesmo sinal dessa lesão neoplásica. E a gente vê base dural, cauda dural. Então, isso aqui é um meningioma do lobo frontal, à direita. Pessoal, era isso aí que eu queria mostrar. Agora eu vou mostrar na prática. Até aí tudo bem, né? Então, na prática,
por exemplo, esse aqui é um caso de um paciente que procura ativamente, o colega quer saber se tem implante secundário de um câncer de mama, tá? Desse paciente. Então, na difusão, a gente vai ter que procurar o quê? Está restringindo a difusão? Não tem, tá bom? Isso que a gente vai procurar. Aqui é o mapa do ADC, tá bom? Então, não restringe a difusão. Posteriormente, sagital T1. Vamos procurar. O sulco lateral está paralelo ao tentório? Tá. De um lado, de outro. A gente vai ter que procurar. Tem foco de hipersinal no parênquima? Tem alguma área branca no parênquima? Então, a gente vai ter que procurar. Não tem. Ótimo. Vamos na linha média. Tem trombose? Não, não tem. Está com hipossinal. Aqui a gente vai ver que é artefatual. A ressonância tem muito artefato, mas a gente, como eu disse, se tem perda do flovoide, a gente tem que ver nas outras sequências para concluir isso. Então, não tem trombose. Corpo caloso, está bem formado? Tá. Eu estou vendo o rosto, o joelho, o corpo, o istmo e o esplênio. Excelente. O clivus, tem o mesmo, o maior sinal que o tronco? Tem. Está normal. Tem Chiari? Tem aneação de tonsila? Não. Então, T1 está normal. Vamos no T2. T2. A gente procura área branca, foco de hipersinal na substância branca. Tem foco de hipersinal no parênquima? Vamos procurar. Não, não tem. A fossa posterior ela é excelente no axial T2 para ver. Então, quando a gente vê lesão desmielinizante, ela é ótima, tá bom? De preferência volumétrica. Posteriormente, vamos ver os seios paranasais. Tem espessamento do revestimento, tem sinusopatia, sem alterações significativas. Depois a gente vai ver as mastoides e os condutos auditivos internos. Procurar ativamente tem lesão, se tem chivanoma. Não tem. Então tá ok. Depois, órbitas, formato cristalino. Tá ok. Então a gente tem que ver a órbita. Aquele caso que eu mostrei do hemangioma cavernoso, dava para ver. Era uma lesãozinha bem intraconal. Depois, a gente vai ver o quê? Vê se tem coleção extraxial. A gente janela e procura se tem coleção extraxial. Não tem. E depois a gente vai ver o sistema vértebro-basilar e carotídeo. Então a gente vê se tem uns flovoides, ó, artéria vertebral direita, esquerda, se junta superiormente para basilar, e eu vejo a porção intracavernosa, supraclinoide e petrosa das artérias carótidas internas. Não tem perda do flovoide. Ótimo. Posteriormente, eu vou no flare. O que eu tenho que ver flare? O que estaria alterado? É a coisa branca. É o hipersinal. Vamos procurar. Tem hipersinal no parênquima? Tem hipersinal? Tem coleção extraxial? Lembrando, eu disse que era no axial T2, mas no flare, às vezes, uma coleção bem discreta, a gente vê essa é excelente. A sequência é muito sutil, bem sensível para ver foco de hipersinal. Então, isso que a gente vai procurar no flare. Posteriormente, a gente vai na sequência de suscetibilidade magnética, a sequência mais artefatual, e a gente vai procurar a coisa preta, se há hipossinal. Então, a gente vai procurar ativamente, com cuidado, ver se tem foco de hipossinal. Lembrem, perto dos rochedos, como é uma sequência artefatual, tem falso pseudolesão, não é lesão, tá bom? Como eu disse, é uma sequência bem artefatual. E depois, a gente vai no pós-contraste. Se tem realce atípico, certo? Não tem. Então, só é uma sequência normal, tá bom? E aí, isso que eu mostrei, eu espero que vocês sigam para facilitar a visualização, facilitar um laudo de crânio, tá bom? Então, era isso, pessoal. Excelente as dicas aí, viu, Carlão? Muito boa a aula. E realmente o grande amigo do radiologista é o laudo anterior, né, chefe? É uma boa história. Com certeza, chefe. Às vezes a tomografia já mata, né? Já ajuda. Aí na ressonância a gente fica, o que será isso? A gente volta, vê o exame anterior, opa, já sei que é gordura. Dessa reunião mesmo do café com neuroradiologia é essa, Sim.
Descomplicar, né, professor? Descomplicar os problemas do dia a dia, né? Sim. E dar mais segurança aí aos nossos residentes. Muito obrigado aí, viu, Carlos? Parabéns aí pela aula e todos pela presença. Aí, Obrigado, chefe. a maioria Forte abraço, hein? até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.